Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e no episódio de hoje nós vamos falar sobre tupla. Mas o que vem a ser tupla? São estruturas de dados, elas são similares a listas. Mas qual é a diferença entre a tupla e a lista? A lista ela é mutável. Isso significa o quê? Significa que depois que eu crio uma lista e ali eu tenho alguns elementos, eu posso, por exemplo, fazer manipulações desses elementos. Eu posso remover um elemento da lista, eu posso acrescentar um elemento da lista, eu posso modificar. Já a tupla, não, a tupla ela é imutável. Ou seja, você cria a tupla e depois que você criou a tupla, você não pode mais fazer nenhuma modificação nos elementos dessa tupla. Então, assiste o vídeo até o final que você vai aprender como utilizar uma tupla aqui no Python. Roda a vinheta, produção. O episódio de hoje, eu já deixei preparado um material aqui na minha área de trabalho. Eu criei uma pasta chamada tupla e aqui dentro da pasta já tem já o arquivo que a gente vai utilizar hoje. Lembrando que eu estou utilizando o Jupyter Notebook. E se você ainda não sabe utilizar o Jupyter Notebook, não sabe como instalar, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que vai te ensinar como instalar o Jupyter Notebook e como utilizar ele. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir esse arquivo. E como é que a gente abre esse arquivo que está dentro da pasta tupla? Então, eu venho aqui em cima, eu clico aqui e digito o comando cmd e dou Enter. Esse comando, ele abre o prompt de comando dentro da pasta onde contém o meu arquivo. Eu coloco aqui, ó, aparece aqui user, prof, OneDrive, área de trabalho e tupla. Então eu estou dentro da pasta tupla. Aqui eu digito um outro comando que é o Jupyter Notebook e dou Enter. E aí o Jupyter Notebook ele vai abrir e é onde a gente vai fazer toda a nossa codificação. Então o Jupyter já está abrindo. Observe que dentro da pasta já tem um arquivo que eu vou trabalhar, que é esse aqui, ó, como utilizar tupla em Python. E aí eu dou um duplo clique. E aqui está já os códigos que nós vamos trabalhar hoje. Então deixa eu só limpar aqui, ó, kernel, resetar o kernel e limpar todas as saídas de todas as células. Então vou resetar aqui para a gente começar do início. Então, a gente vai falar aqui sobre a tupla. Mas, conforme eu falei, o que é uma tupla? A tupla é uma estrutura de dados semelhantes a uma lista, mas com uma diferença principal de ser imutável. Isso significa que, uma vez criada, não é possível adicionar, remover ou modificar os elementos na tupla. As tuplas são definidas usando parênteses, enquanto a lista era definida utilizando colchetes, na tupla são parênteses, ou, opcionalmente, sem parênteses, separando os elementos por vírgula. E aí alguns métodos a gente vai ver agora. E quais são esses métodos? A gente vai ver o count, o index, o len, o min, max, sorted, n e all. Tá? Alguns métodos que se aplicam à lista também se aplicam à tupla. Então a gente vai ver alguns métodos que são similares às ambas estruturas. Então nesse caso aqui, criando uma tupla vazia e com elementos. Como é que a gente cria uma tupla que é vazia e uma tupla com elementos? A gente pode criar uma tupla vazia criando uma variável, nesse caso aqui eu estou colocando tupla vazia, vai receber quem? Abro e fecho parênteses. Então ali eu estou criando uma tupla vazia. Aqui na segunda variável, eu estou criando uma tupla com 5 elementos. Então, ó, tupla
números, que é uma variável, vai receber quem? Uma tupla. E essa tupla tem 5 elementos. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui na terceira linha nós temos tupla frutas, que na realidade é uma tupla que contém strings. Então, nesse caso aqui, essa variável está recebendo uma tupla, sendo que essa tupla ela recebe uma string maçã, vírgula, banana, vírgula, laranja. E eu posso, como o título lá em cima disse, que eu posso criar uma tupla até sem parênteses nenhuma. Então, eu coloquei aqui, ó, sem parênteses. Então, eu criei uma variável, que eu dei o nome de sem parênteses, vai receber quem? 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso aqui, eu criei 4 variáveis e cada variável tem uma tupla. Então, agora eu vou printar cada variável. Tupla vazia, tupla números, tupla frutas e sem parênteses. Aqui eu estou printando, ou seja, eu estou exibindo o que contém dentro dessas variáveis. Eu clico aqui na célula, observe que está azul, eu venho aqui Shift e Enter. Observe que o que foi printado na minha tela foi uma tupla vazia, nesse caso aqui. No segundo caso, eu tenho uma tupla com 5 elementos. No terceiro caso, uma tupla com 3 elementos, maçã, banana e laranja. E no quarto, eu tenho uma tupla também com 5 elementos. Então, a forma de se criar uma tupla é assim. E lembrando que, nesse caso, a tupla, a gente não consegue, por exemplo, se eu quiser substituir laranja aqui por pera, eu não consigo, porque depois que eu criei a tupla, ela é imutável. Você não consegue modificar nenhum elemento da tupla. Então, essa é a forma da gente criar as tuplas. E agora a gente vai começar a ver alguns métodos que são utilizados na tupla. Então, o primeiro método que a gente vai ver é o count. Count. O que esse método ele faz? Este método retorna o número de ocorrências do valor x na tupla. Então, observe que esse método utiliza um parâmetro. Então, eu tenho aqui uma variável, que eu chamei de tupla, e aí ela recebe uma tupla. Observe que essa tupla ela tem vários elementos. Então, tem 1, 2, o 3, o 1 de novo, o 4, o 1 de novo, o 5. E aí a gente vai utilizar o método count. Então, para utilizar o método count, eu vou criar uma segunda variável, ou seja, essa variável ela vai conter a quantidade de elemento específico que eu quero. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou colocando count recebe a minha tupla, que é o nome da minha tupla que eu dei, poderia ser qualquer outro nome, ponto, count, e aí, entre parênteses, como parâmetro, eu estou utilizando o número 1. Ou seja, eu quero saber quantos números 1 eu tenho nessa tupla. E aí eu estou printando o count underline 1. Então, se eu clicar aqui na célula e apertar Shift Enter, observe que ele vai me retornar 3. Ou seja, na minha tupla, eu tenho 3 elementos de número 1. Se eu quiser saber o número 5, também aqui eu coloco 5, Shift Enter, observe que ele me diz, ó, na tupla de elementos numéricos que eu tenho, eu só tenho um número 5. E se eu vier aqui, ó, e acrescentar mais um 5 e Shift Enter, ele vai me dizer que agora eu tenho 2 números 5. E o próximo método que a gente vai ver aqui da tupla é o index. E o que esse método ele faz? Ele retorna o índice da primeira ocorrência do valor x na tupla. Pode-se fornecer os parâmetros opcionais start e end,
para restringir a pesquisa dentro de uma fatia específica da tupla. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Primeiro, a gente vai fazer um exemplo sem o start e o end como parâmetros. Então, eu coloquei aqui, criei uma variável chamada tupla, e aí ela vai receber quem? Uma tupla com 5 elementos: 10, 20, 30, 40 e 50. E aí agora eu quero saber qual é o index do número 30. Então eu coloquei aqui, ó, index 30 recebe quem? A tupla, que é a minha variável que contém a tupla, ponto index 30. Com isso eu estou dizendo o seguinte, olha só, me fala qual é o index correspondente ao número 30 dentro dessa tupla. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E aí agora eu vou printar a variável index 30. Vamos ver em qual posição, em qual index o número 30 está dentro da tupla. Então, eu aperto Shift e Enter. Observe que está no index 2. Ou seja, a gente sabe que aqui no Python, os índices eles começam com um 0. Então, ó, 0, 1, 2. Então, o número 30 está no index 2. E se eu quiser o 50? Eu venho aqui, coloco 50 e Shift Enter. Observe que agora, ó, o 50 está no index 4. E se eu quiser utilizar agora como parâmetro o start e o end. Então, aqui eu tenho na segunda célula um outro exemplo utilizando o start e o end. Então, vamos lá. Eu criei uma tupla, que é uma variável, e dentro dessa variável tem a tupla com esses elementos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 30 e 50. E aí eu criei uma segunda variável, index 30, e aí eu estou atribuindo para essa variável a minha tupla, que é a variável que eu criei, onde contém a minha tupla, ponto index. O primeiro valor é o valor que eu quero saber qual é o index, e aqui eu estou colocando, ó, 3 e 5. Esse 3 e esse 5 são os index da minha faixa. Então, nesse caso aqui, ó, o 3 é, ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Ó. O 40 ele está no índice 3 e o 50 está no índice 5. Então, eu quero saber qual é a posição do número 30 nessa faixa aqui, ó, entre o índice 3 e o índice 5. Observe que a resposta, Shift Enter, ela me deu 4. Por quê? Porque eu fatiei, eu delimitei o espaço da minha busca, da minha análise. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro valor é o valor que eu quero descobrir qual é o índice desse valor, e o start e o stop são a faixa que eu quero saber. Então, nesse caso aqui, o segundo número aqui é o índice, é o start, nesse caso é o 40, e o 5, 50. Então, nessa faixa aqui, ó, entre 40 e 50, eu quero saber qual é o índice do número 30. E aí ele me deu o índice 4, que é o correto, ó. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, 2, 3 e o 4. Esse aqui é o índice 4. E o outro método que nós vamos falar vai ser o len. O que esse método ele faz? Retorna o número de elementos na tupla. Ou seja, eu quero saber a quantidade de elementos que eu tenho numa tupla. Então, eu utilizo o método len. Nesse caso aqui, eu criei uma variável de nome tupla, poderia colocar qualquer outro nome, e aí eu atribuí para essa variável uma
tupla com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu quero saber quantos elementos eu tenho nessa tupla. Observe que aqui eu não quero saber os elementos, eu quero saber quantos elementos tem na tupla. Então eu criei aqui uma segunda variável, que eu dei nome de tamanho, vai receber quem? O len, que é um método, e como parâmetro desse método, eu coloco a minha variável tupla, a variável que contém a minha tupla. E aí eu estou printando o tamanho. Se eu aperto Shift e Enter, observe que ela vai me informar a quantidade de elementos que eu tenho nessa tupla. Então eu tenho 5 elementos. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, uma string, teste, e botar aqui um ponto flutuante, um float, 1.75. E aí, Shift Enter de novo, observe que ele vai me dizer que eu tenho 7 elementos. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí agora os dois métodos que a gente vai falar vão ser os métodos max e o min. O método max e o método min, eles retornam o valor máximo e mínimo da tupla, respectivamente. Então eu quero saber, por exemplo, eu tenho uma tupla que tem vários números. E aí eu quero saber desses números qual é o valor maior, qual é o valor menor. E aí eu utilizo esses dois métodos. Então eu tenho aqui, ó, eu criei uma variável que eu dei o nome de tupla, e aí eu coloquei nessa variável essa tupla aqui, ó, 10, 5, 8, 20, 15. E aí eu quero saber dessa tupla quais são os elementos que são maior e o menor. Então vem aqui, ó, o valor maior. Cria uma outra variável, dentro dessa variável vai aparecer o valor maior que tem dentro da tupla. Então ela recebe quem? Um max, que é um método max, e como parâmetro eu coloco a minha variável tupla, onde contém a minha tupla. E aqui eu criei uma terceira variável, min valor. E aí eu estou atribuindo para essa variável quem? O método min, de mínimo, e como parâmetro tupla. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar os elementos que tem nessa tupla e vai tirar o valor menor. Nesse caso aqui vai ser o valor maior, max, e o min, valor menor. E aqui eu estou printando os dois valores. O min valor, que é esse aqui, e o max valor, que é esse aqui. Então, Shift Enter. Observe aqui que o retorno, que o que me deu de retorno foi valor mínimo 5. Observe que o 5 é o menor valor dessa tupla e o valor máximo 20. Observe aqui que dos elementos que tem nessa tupla, o maior valor é o 20. E o outro método que a gente vai utilizar é o sorted. E o que esse método ele faz? Retorna uma nova lista contendo todos os itens da tupla em ordem crescente ou decrescente. Os parâmetros opcionais reverse e key podem ser usados para personalizar a ordenação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tupla, e aí quando eu faço a ordenação dos elementos, essa tupla passa a ser uma lista. Então, nesse caso aqui, eu criei uma tupla, uma variável tupla, e eu estou atribuindo para essa variável uma tupla com os números embaralhados. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. E aí agora eu vou ordenar essa tupla. Então, eu coloquei aqui, ó, tupla ordenada, que é uma variável que eu criei. Estou atribuindo quem? O método sorted, e como parâmetro eu coloco a minha variável que contém a tupla. E aí eu vou printar a tupla ordenada. Então, Shift Enter. Observem aqui que foi criado agora uma lista, ou seja, era uma tupla, e quando foi feito a ordenação, quando ordenou os elementos, passou a ser uma lista. E como é que eu sei que é uma lista? Pelos colchetes. Então aqui estão os colchetes e com os elementos da tupla ordenado, ó.
1, 2, 3, 4, 5 e 9. E agora, quando eu utilizo o reverse como parâmetro desse método, então o que vai acontecer? Esse reverse ele vai me dizer se é ordem crescente ou decrescente. Então, se eu colocar false, é ordem crescente. Se eu colocar true, é ordem decrescente. Então, a gente vai ver aqui agora, ó, tupla, que é a variável que eu estou dando o nome de tupla, vai receber uma tupla com diversos números embaralhados. E aí, ó, dupla ordenada reverse, que é uma outra variável que eu estou dando, vai receber quem? Um método sorted de quem? Com dois parâmetros. A minha tupla e o reverse igual a true. O reverse igual a true, a ordenação é feita de forma decrescente. Então, eu vou printar a tupla original e vou printar a tupla com ordem decrescente. Shift Enter. Observe que eu tenho aqui a minha tupla, tá? Entre parênteses, e a minha tupla que foi gerada uma lista com ordem decrescente. Agora, ó, a ordem é 9, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Observe que quando eu comparo com o exemplo anterior, se eu não colocar como parâmetro o reverse, ele já automaticamente coloca a lista em ordem crescente. Nesse caso, eu coloquei o reverse true. Então, ele vai colocar a lista na ordem decrescente. E se eu quiser agora fazer o seguinte, ó, usar os parâmetros para personalizar a minha ordenação. Como assim? Supondo que eu tenha uma lista de várias tuplas. Então eu tenho aqui, ó, a minha variável tupla, e aí eu atribuí para essa variável uma lista, ó, colchetes, colchetes. Dentro dessa lista eu tenho várias tuplas. Ó, tupla 1, mais uma tupla, tupla 2, tupla 3 e tupla 4. Então, eu tenho 4 tuplas formando uma lista. E aí eu quero ordenar essa minha tupla. E aí, para ordenar, eu posso ordenar de acordo com os elementos que estão dentro da tupla. Então, por exemplo, observe que a primeira tupla eu tenho 1, 2, 3. A segunda tupla eu tenho 4, 1, 5. A terceira, 3, 5, 2. E a quarta, 2, 8, 4. E vamos supor que eu quero ordenar essas tuplas a partir do segundo elemento de cada tupla. Lembrando que cada tupla ela tem um índice 0, 1, 2, que são os índices dessa tupla. Dessa tupla eu tenho 0, 1, 2 dessa tupla. Os índices dessa tupla 0, 1, 2 e os índices dessa tupla 0, 1, 2. Mas eu quero ordenar as tuplas a partir do segundo elemento de cada tupla. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco a tupla ordenada por segundo elemento, vai receber quem? Método sorted, vai receber a tupla, que é a variável que contém a minha lista de tuplas. E aqui na chave, ó, key recebe lambda x. O que é esse lambda? Lambda é uma função anônima. E aí ela funciona parecido com o for. Ou seja, ela faz uma interação a cada loop. É mais ou menos isso que ela faz. Key recebe lambda de x, 2 pontos, x, e aqui eu tenho a parte onde coloco o índice. Então, o que ela vai fazer? Ela vai
percorrer cada tupla da lista. Então, nesse caso, ela vai pegar primeiro, ó, a primeira tupla. A primeira tupla é o X. Aí, da primeira tupla X, ela quer pegar quem? O X do índice 1. Ou seja, o elemento da primeira tupla de índice 1, que é o 2. E aí, no segundo loop, ela vai pegar o X, que vai passar a ser a segunda tupla. E da segunda tupla, vai pegar também o segundo elemento, ó, X de índice 1, que é esse aqui, ó, 1. Lembrando que aqui é 0 e esse aqui é 1. Vai fazer um terceiro loop. O terceiro loop, o X passa a ser a terceira tupla. E aí ele vai pegar do X qual índice? O índice 1, que é o 5. E aí o lambda faz o quarto loop. E aí vai pegar a quarta tupla. E aí nessa quarta tupla, que vale o X, vai pegar qual índice? O índice 1, é o 8. E aí ele faz a ordenação desses números. Então, primeiro vai ser esse aqui, ó, 1, depois vai ser o 2, depois vai ser o 5 e depois vai ser o 8. Então, ele vai fazer essa ordenação de acordo com o segundo elemento. Se eu vier aqui, ó, Shift Enter, observe que ele, ó, olhou apenas para o segundo elemento. Ele fez a ordenação através do segundo elemento. E se eu quisesse fazer a ordenação a partir do primeiro elemento? Eu vim aqui, ó, o primeiro elemento não está no índice 0, então eu colocaria aqui 0. Shift Enter. Então ele fez agora a ordenação, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, do jeito que está aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E se eu quiser pegar e fazer a ordenação do terceiro elemento? Então vem aqui, ó, 2. Lembrando que eu estou pegando aqui o índice, tá? Ó, 0, 1, 2. O índice 2, ó, é o terceiro elemento de cada tupla. Shift Enter. Agora eu tenho, ó, 2, 3, 4 e 5. Agora a ordenação está sendo feita, ó, pelo terceiro elemento, 4 e 5. E os dois últimos métodos que a gente vai falar vai ser o N e o all. O que esses métodos fazem? O N, ele retorna true se pelo menos um elemento da tupla for true, ou seja, for verdadeiro. E o all retorna true, ou retorna verdadeiro, se todos os elementos da tupla forem verdadeiros. Então eu tenho o N e o all. O N é se pelo menos um elemento for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. E o all, se todos os elementos forem verdadeiros, aí ele retorna verdadeiro. Tá? Então o N é se pelo menos um. E o all é se todos. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu criei uma variável, eu dei o nome dessa variável de tupla true. E aí, ela vai receber uma tupla que tem 3 elementos. True, false e true. Então, eu quero saber se essa tupla ela tem pelo menos um verdadeiro. Então, eu utilizo o N. E aí eu coloco, ó, N resultado vai receber o método N e como parâmetro a minha tupla true. E se eu quiser saber se essa tupla ela tem todos os elementos verdadeiros, aí eu utilizo o método all. Então, nesse caso aqui, ó, all resultado vai receber all como parâmetro a minha tupla true. E aí eu estou printando o N resultado e o all resultado. Se eu vier aqui, ó, Shift Enter, a gente observa que a primeira variável, N resultado, me deu true. Ou seja, pelo menos um elemento que está aqui dentro é true. Nesse caso aqui eu tenho 2. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, false e Shift Enter, ele manteria true
Por quê? Porque pelo menos um elemento aqui é verdadeiro. Já o all, o método all, ele me retornou false. Por quê? Porque nem todos os elementos são true. Apenas só tenho um true aqui, então ele vai me retornar false. Então, o N é pelo menos um. Se eu tiver pelo menos um elemento que é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. O all não. O all, todos os elementos têm que ser verdadeiros. Se eu vier aqui e colocar assim, ó, true, e substituir aqui para true e aqui para true. Agora, se eu apertar Shift Enter, vai me retornar true. Por quê? Porque todos os elementos são verdadeiros. Então, pessoal, a gente finaliza nossa aula de hoje, tá? Falando sobre tuplas. Lembrando que esse material ele vai estar disponível lá no meu GitHub. E se você quiser ter acesso, é só você clicar aqui no link aqui na descrição do vídeo. E se você também quiser me ajudar, eu te peço, clique no botão de se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que eu postar novos vídeos, você vai receber as notificações. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Deixe os seus comentários aqui embaixo, qualquer dúvida que você possa ter. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo para você. Eu te agradeço por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Meu muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.